apaixonar e agarra a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Esta vida aventureira, meu grande apóstolo, Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Esta longa jornada, tu verás que nada foi em vão. Onde quer que foste, Deus lá esteve e agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir, neste povo que a fé recebeu em Jesus, pelo Espírito Olá, hoje dia 4 de dezembro de 2020, está começando mais um momento de estudo do PEN e hoje nós vamos estudar um estudo 1 relacionado ao livro de Filipenses. São 7 estudos com base neste livro e quem nos agracia com esse primeiro estudo introdutório sobre o livro de Filipenses é o pastor Martinho Zontar, pastor vice-presidente de Educação Cristã da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB. Ele traz como base os textos de Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2, e depois capítulo 4, versículo 21 a 23. E nós vamos ler os versículos indicados. Então, o versículo 1 e 2 diz assim: Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E também vamos ver os versículos 21 a 23 do livro de Filipenses, onde nos é dito: saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. Todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Muito bem. Vamos começar então a estudar o livro de Filipenses.
E vamos ver o que o pastor Martim então traz para nós informações preciosas com relação ao livro de Filipenses. E ele já diz assim, com relação ao autor. No prefácio fica evidente quem é o autor desta carta, isto é, o apóstolo Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, conforme capítulo 1, versículo 1. Não há necessidade de maiores buscas para nos convencermos da autoria. Ou seja, a identificação própria do apóstolo Paulo, dizendo eu, Paulo e Timóteo, já nos dão essa certeza. Todos os comentaristas bíblicos são unânimes em reconhecer o apóstolo Paulo como autor desta epístola. E aí, por que eu vou fazer uma pergunta? Por que é importante a gente se dar conta de quem é o autor do texto bíblico? Porque a autoria está diretamente relacionada à importância do texto. Porque hoje em dia é comum as pessoas ouvirem falar, mas foi descoberto um livro tal de fulano, beltrano. Mas os livros canônicos, os que estão no texto bíblico, todos eles têm relação direta com os escritores que vivenciaram com Jesus, foram testemunhas dos atos de Jesus ou foram visitados pelo próprio Senhor, como foi o caso do apóstolo Paulo, que foi chamado a ser apóstolo um pouco mais tardio em relação aos outros discípulos, tá bom? E tanto é que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Local e data do livro de Filipenses. A carta aos Filipenses foi escrita na prisão de Roma, entre os anos 61 e 63 da era cristã, tá? Então é importante a gente também saber a data, até porque, segundo estudos, todos os livros canônicos estão relacionados ao primeiro século da igreja cristã. Por que isso é importante? Isso também comprova que os autores eles tiveram ou contato com Jesus ou foram testemunhas, observaram de longe, ou no caso do Paulo mesmo, com o próprio Senhor Jesus conversou com ele, né? Isso, aí tu vai dizer, aonde, pastor? Veja lá em Atos capítulo 9, que fala da conversão do apóstolo Paulo. Deixa eu até confirmar aqui, mas se não me falha a memória, é Atos 9 que está este relato da conversão do apóstolo Paulo. Só um pouquinho aqui. Exatamente, Atos capítulo 9, você vai compreender como é que foi a conversão do apóstolo Paulo. Bom, no final das 3 viagens missionárias, Paulo foi preso em Roma. Escreveu a carta endereçada aos cristãos de Filipos enquanto estava na prisão. Essa informação é significativa, considerando-se que Paulo, mesmo estando preso, tem como uma das ênfases da carta a alegria. Ele não quer que os cristãos vivam tristes e abatidos em meio às adversidades e sofrimentos. Ele os orienta para que superem as dificuldades. Isso é importante para nós hoje, né? Hoje nós não estamos presos, trancafiados, digamos, em jaulas, mas estamos presos por decretos governantes e assim por diante, né? Por conta da pandemia. Então, é importante que mesmo nesses momentos difíceis nós não percamos a serenidade, a tranquilidade. É importante que a gente veja em Cristo a solução para superarmos os nossos problemas e dificuldades. Bom, quanto ao local, a cidade de Filipos, na Macedônia Oriental, estava distante 16 quilômetros do mar Egeu. Foi assim chamada em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Sugestão mostrar, digamos, se você quiser dar uma olhada, digita aí no seu telefone ou no computador, se você estiver na frente, e digite para conhecer aonde ficava a cidade de Filipos. E aí você vai ter uma ideia clara com relação ao ambiente aonde foi escrito então, para quem foi escrito, né? Onde moravam esses cristãos de Filipos. Vejamos, o apóstolo Paulo, acompanhado de Silas, empreendeu a sua segunda viagem missionária, conforme Atos 15,
40, ao chegar a Derbe, em Listra, encontrou um discípulo chamado Timóteo, em Atos 16:1, e quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Então, por uma necessidade para que o bem da igreja fosse estabelecido, Timóteo então foi circuncidado, mas não que fosse uma regra, foi para que o evangelho também pudesse ter uma melhor aceitação. A viagem continuou, passaram por várias cidades e chegaram a Filipos. Num sábado saíram da cidade para junto do rio, lá encontraram um lugar de oração, onde falaram para as mulheres, entre as quais estava Lídia. Ela e a sua família foram os primeiros convertidos e batizados. Ela hospedou Paulo, Silas e Timóteo. Nessa viagem foi iniciada a missão na cidade de Filipos. Esses fatos estão registrados em Atos 16, versículos 11 a 15. Por que é importante esse destaque com relação à cidade de Filipos, essa ação missionária, a importância de Lídia, uma mulher ser citada? Porque todas as casas são locais prontos e próprios para que a igreja de Cristo floresça. Eu estou tentando dizer para você que na sua casa é um local que Deus pode sim começar uma congregação e aonde o evangelho pode ser pregado para que mais e mais pessoas também ouçam este doce evangelho que é para consolar, confortar e animar as pessoas. Estão servidos? Vai um chimarrão aí? Muito bem, vamos seguir aqui então. Estou tomando chimarrãozinho aqui para, como se diz, obedecer às cordas vocais. Vamos lá. O carcereiro de Filipos e a sua família foram convertidos. Também em Atos 16 nos é relatado isso. Alguns anos mais tarde, a igreja estava bem estabelecida. O apóstolo Paulo amava muito esta congregação. Ao saber das dificuldades que os cristãos daquela cidade enfrentavam, Paulo e Timóteo enviaram a epístola aos filipenses. Quer dizer, ele soube que os irmãos estavam abatidos, estavam com medo, sem forças, então ele faz questão de escrever uma carta de ânimo, de encorajamento, para que os irmãos não desistissem do trabalho que Deus havia começado na vida deles por meio da pregação do Evangelho. Isso também serve para nós. Se você conhece alguém que está triste, sem esperança, sem forças para querer ir à igreja, anime, ore, ligue, diga assim: quero orar por você. Se você está se sentindo abatido, também, mesmo que alguém não ligue, pode ligar para um pastor e dizer: pastor, preciso de uma oração, estou à sua disposição e vamos juntos superar as dificuldades. Eu já tenho orado pela congregação, por você, mas sempre é bom a gente também poder ouvir alguém dizer assim: Deus, cuide do nosso irmão que está abatido e assim por diante. Tá? Fica essa sugestão, este convite. Muito bem, dando sequência aqui ao nosso momento de estudo, o pastor Martinho Zonta nos traz uma questão para debate, uma reflexão bacana. Em Atos 16, versículos 6 e 7, lemos que Paulo e seus companheiros pretendiam viajar para a Ásia. Vamos ver esse texto? Atos 16, versículos 6 e 7. Vou ler lá então. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região de Frígia, Galácia. Quando chegaram ao distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, voltando aqui para a questão de debate, reflexão. Lemos que Paulo e seus companheiros pretendiam viajar para a Ásia e anunciar o Evangelho. Em seguida, encontrar esta afirmação: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, descer a Troade. Pergunta: submetemos os nossos planos de evangelização ao Senhor antes de
planejá-los? É importante fazê-lo? Oramos pedindo orientação de Deus antes de elaborar os planos ou pedimos a bênção de Deus após planejamento feito sem ter buscado a orientação e iluminação de Deus? Vamos ver o que nos diz o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16. Abra aí na sua Bíblia, Tiago 4, versículo 13 a 16. É importante a gente entender como as coisas funcionam. Diz assim: portanto, confesse seus pecados. Opa, desculpa, não é esse texto. 13 a 16, está aqui. Agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali ficaremos um ano fazendo negócio, ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Eu sempre tenho pensado e dito assim para as pessoas, antes de fazerem os projetos, vamos orar. Antes de dizer um sim para alguma coisa, ore, peça sabedoria, para que depois, quando vier um sim, você não tenha que dizer, opa, eu acho que não calculei bem e agora estou equivocado. Então é importante a gente ter clareza quanto àquilo que nós pretendemos fazer, tá bom? Acho que essa questão que o pastor Martinho traz é muito significativa e importante, porque faz a gente pensar se nós realmente submetemos os nossos sonhos, as nossas pretensões perante a presença de Deus. Todos nós temos sonhos, né, e pretensões. Então, que Deus nos ajude a pensarmos melhor a respeito dessas questões. Bom, Paulo circuncidou Timóteo e o levou com ele, por causa dos judeus, conforme Atos 16, versículo 3. Fez isso para favorecer a evangelização entre os judeus dispersos pela cidade que pretendia visitar, a aceitação deles. Quais são as providências que nós podemos tomar para viabilizar a evangelização entre as pessoas de regiões que têm hábitos, tradições e culturas diferentes da nossa? Exemplo, sul do país, de cultura germânica, e nordeste, são coisas bem diferentes no nosso Brasil, mas é preciso que a gente pense, como é que nós queremos pregar o evangelho nesta região? O que poderíamos evitar para não cair, ou melhor, para não criar obstáculos culturais? Um exemplo, tem pessoas que saem do sul, querem ir para o norte, querem que lá todos tomem chimarrão. Do mesmo modo, quem às vezes vem do norte para o sul, acho que todo mundo do sul tem que gostar do café. E por aí vai. São exemplos, né, que a gente cria para que a gente não, na verdade, não cria atrapalhos, não cria barreiras para a pregação do evangelho. Precisa a gente pensar nisso. Então, a carta e os seus propósitos, a carta de Filipenses. A Bíblia Vida Nova traz a seguinte análise desta carta. Para ver isto, basta anotar a frequência da primeira pessoa do singular por toda a epístola. O apóstolo estava escrevendo para um grupo de amigos a quem ele amava profundamente. Esta epístola não se presta facilmente para um esboço sistemático, ou seja, é importante a gente olhar nesse texto, né, desse livro da carta de Paulo aos Filipenses, o cuidado que Paulo tem com os seus amigos. Do mesmo modo, como é que é o cuidado que nós temos com os nossos irmãos na fé? Tá? Esta é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Na carta, a preocupação de Paulo por aqueles crentes transparece claramente. Um exemplo. Importante que a gente se dê conta disso, é que nem eu. Tenho um carinho, todos sabem, quem me conhece, um carinho enorme pelos nossos irmãos africanos, especialmente lá de Moçambique, Angola, um local que eu conheço. Como diz o pastor Carlos Winter, o pastor André deixou o seu coração em Moçambique, né? Um carinho muito grande, algo muito semelhante o Paulo tem com relação aos cristãos de Filipe. Ele tinha ido, feito a pregação do evangelho, quando volta, mas o coração dele sente um apertar
Eita lasqueira. Tomei chimarrão antes. Deixa eu tomar mais um gole aqui. Eita, quase chegou a sair lágrimas. Mas enfim, como é que nós podemos cuidar das pessoas que nós conhecemos, né? Com um carinho todo especial. Acho que isso é importante a gente pensar. A gente às vezes quer que as pessoas venham para a nossa igreja, fiquem na nossa igreja, mas nós não somos capazes de dar uma recepção adequada, fazer com que elas se sintam bem em nosso meio. Nós queremos que as pessoas venham, assistam nossos cultos, participem das nossas programações, mas nós que já estamos na casa, ou seja, na igreja, temos dificuldade de estender o convite do boas-vindas, seja bem-vindo, o que posso fazer por você? Eu acho que são coisas, detalhes que a gente pode usar bastante para facilitar essa comunicação. Na carta, a preocupação de Paulo por aqueles crentes transparece claramente. Eu já tinha lido isso, né? Ele lhes escreve não tanto na posição de apóstolo que estabeleceu a igreja cristã de Filipos, mas antes como seu pai em Cristo. Essa diferença é evidente desde a saudação, não Paulo, apóstolo, mas como era a sua maneira costumeira de escrever, dando orientações, mas ele usa eu, Paulo, Timóteo e assim por diante, né? Servos de Cristo, dizendo assim, ó, estamos a serviço de vocês, assim como Cristo estava e está a serviço da sua igreja. A nota dominante dessa carta breve é a alegria. Isso ainda é mais notável em vista do fato de que Paulo escrevia quando estava aprisionado. As circunstâncias imediatas que circundavam um crente não são os fatores que deveriam determinar a sua atitude, mas a sua maneira de encarar a vida. Eu acho que isso também é importante a gente se dar conta. Vamos ver. O tema central da carta de Paulo aos cristãos filipenses está bem determinado lá no capítulo 1, versículo 27, onde nos é dito: agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Também aponta para a alegria como expressão e testemunho de uma vida abençoada, feliz e digna do evangelho que agracia o pecador com a salvação gratuita e com a proteção de Deus. A alegria mantida apesar das dificuldades, provações e sofrimentos que o crente enfrenta. Também o pastor Martinho traz uma reflexão bacana aqui que faz a gente pensar. Os cristãos de todos os tempos enfrentam tentações, perigos, adversidades, como também aconteceu com Paulo e os cristãos de Filipos. Mesmo assim, Paulo os conclama a se alegrarem. Será que é possível a gente ser feliz em meio aos sofrimentos, às pandemias e assim por diante? Vejamos, qual é a causa da alegria dos filipenses, considerando a expressão alegrai-vos no Senhor? O que o apóstolo está focando ao escrever no Senhor? Qual é a importância da alegria dos cristãos serem ou parecerem alegres na vida cotidiana, na missão de levar Cristo para todos? Por que é importante nós apenas, ou melhor, não só apenas dizer sou alegre em Cristo, mas mostrar para as pessoas que vale a pena ser servo de Deus? E sabe por que isso? Porque essa questão da alegria, se nós temos vida em Cristo, nós não precisamos ter medo do mundo que nos cerca. Mesmo que seja um mundo de turbulência, de dificuldade, Deus está conosco. E isso é muito importante, nós termos essa clareza. A alegria é uma marca dos cristãos de hoje. Será mesmo? A alegria é uma marca dos cristãos de hoje? Ou podemos afirmar, a alegria é uma marca dos cristãos de hoje?
Às vezes eu vejo o cristão sendo ou demonstrando felicidade só quando ele é abençoado com alguma coisa. Quando vier os sofrimentos, aí ele começa até mesmo a praguejar contra Deus, dizendo que Deus não está sendo justo, Deus está o maltratando e assim por diante. A gente vê isso muito, acontece uma desgraça no país, e aí muitas vezes, mas isso é culpa dos políticos, Deus está nos castigando, e por aí vem tantas outras coisas. E a gente se esquece que muitas vezes esses acontecimentos desagradáveis na nossa vida rotineira está muitas vezes relacionado ao fato de nós não colocarmos Deus acima de tudo e não pedirmos orientações, né? E não... A alegria demonstrada, né? É importante que a gente se dê conta que nem sempre a vida do cristão é uma vida tranquila, fácil, né? Então, meus irmãos, de maneira bem sucinta e rápida, é importante a gente se dar conta, com relação ao livro de Filipenses, que um livro, quando Paulo está preso em Roma, e a gente sabe pela história que a tendência é que ele depois então vá morrer, segundo a tradição, dizem que ele morre na prisão em Roma, mostra exatamente o cuidado que Paulo tem para animar os irmãos na fé. Não desanimem, continuem firmes. Vêm os sofrimentos? Claro que vem. Mas continuem firmes, pois Jesus está com vocês. E eu digo a mesma coisa, continuem firmes, não desanimem, Jesus está com vocês. Que Deus nos guarde, para que a gente não perca a esperança e leiam a carta de Filipenses. É uma carta encantadora, nos traz coisas maravilhosas. E é importante que a gente estude, a gente aprecie tudo aquilo que está sendo dito por meio de Filipenses. Ou, melhor, da carta aos cristãos de Filipos. E eu encerro esse momento destacando o versículo 2 do texto lido já. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Obrigado por sua companhia. E na próxima semana vamos fazer o estudo de número 2 do livro de Filipenses, conforme o caderno do PEN. Tá bom? Deus abençoe, forte abraço e a gente se vê por aí. Vai e leva nesta vida missionária a garra, a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Vai por esta vida aventureira, meu grande apóstolo. Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, este povo que tem tanto a ouvir, esta
gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar a vida que Ele pode nos dar. Esta longa jornada, tu verás que nada foi em vão. Onde quer que foste, Deus lá esteve, agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir.